Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, na nossa última aula nós aprendemos, começamos a ver relações entre coeficientes e raízes de uma equação de segundo grau e nós aprendemos a calcular a soma das raízes de uma equação de segundo grau apenas observando os seus coeficientes, fazendo a relação menos b sobre a e o produto das raízes da equação de segundo grau sendo c sobre a. Isso que foi que a gente viu na nossa última aula. Bom, agora vamos ver uma relação que nos permite calcular as potências das raízes de uma equação de segundo grau. Então, considera aqui comigo, sejam alfa e beta raízes da equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, então vamos definir o seguinte, vamos definir S1 como sendo alfa mais beta. Então, isso daqui, como nós vimos na aula anterior, nós já sabemos que é menos b sobre a. E vamos definir S2 como sendo alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, S3 como alfa ao cubo mais beta ao cubo, ou seja, vamos definir Sn como sendo alfa elevado a n mais beta elevado a n. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é encontrar algumas relações que permitem chegar a esses resultados, a essas somas, de uma maneira não tão trabalhosa, de uma maneira um pouco mais rápida. Bom, então vejamos o seguinte. Bem, então como alfa e beta são raízes da equação de segundo grau, a gente pode afirmar o seguinte. Então, temos que A vezes alfa ao quadrado mais B vezes alfa mais C é igual a zero. E além disso, nós temos que A beta ao quadrado mais B vezes beta mais C também é igual a zero. Ou seja, uma vez que alfa e beta são raízes dessa equação, elas satisfazem a equação. Bom, mas aí observa comigo uma coisa. Se nós somarmos essas duas equações, o que nós vamos obter? Bom, A alfa ao quadrado mais A beta ao quadrado, a gente pode colocar uma evidência. Então, vai ficar A vezes alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Mais B vezes alfa mais B vezes beta, a gente pode colocar o B ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar B vezes alfa mais beta. E C mais C dá 2C. Tudo isso aqui igual a zero. Bom, mais alfa mais beta é a soma das raízes que a gente definiu como S1. E alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é a soma dos quadrados das raízes que a gente definiu como S2. Então, nós temos que A vezes S2 mais B vezes S1 mais 2C, isso aqui é igual a zero. Então, guardemos essa informação. Chamar essa equação de 1, essa relação de 1. Bom, mas ainda olhando para cá, a gente pode perfeitamente multiplicar toda essa linha por essa equação, por alfa, que não vai alterar a equação. Da mesma maneira, a gente pode multiplicar toda essa equação por beta, que também não vai alterar. Então, dessa forma, a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter A alfa ao cubo mais B alfa ao quadrado mais C vezes alfa igual a zero. Assim como na equação de baixo, nós vamos ficar com A vezes beta ao cubo mais B vezes beta ao quadrado mais C vezes beta. Correto? Então, da mesma maneira, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e somar essas duas. Então, somando essas duas, o que a gente tem? A gente tem A alfa ao cubo mais A beta ao cubo.
Então, mais uma vez, a gente pode colocar uma evidência. Ficando com o quê? Ficando apenas com A vezes alfa ao cubo mais beta ao cubo. Da mesma maneira, nós temos B alfa ao quadrado mais B beta ao quadrado. Colocando B em evidência, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar B vezes alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. E aqui, nós temos C vezes alfa mais C vezes beta. Então, ao somar, nós temos então C vezes alfa mais beta. Tudo isso igual a zero, uma vez que 0 mais 0 é igual a zero. Bom, mas alfa mais beta é a soma das raízes que a gente chamou de S1. Alfa ao quadrado mais beta ao quadrado a gente definiu como S2. E alfa ao cubo mais beta ao cubo nós definimos com S3. Então, isso daqui vai ficar como? Isso aqui então vai ficar A vezes S3 mais B vezes S2 mais C vezes S1 igual a zero. Então, temos essa relação. Chamemos essa relação de 2. Então, repare que o S1 nós sabemos calcular porque é menos B sobre A. O S2 a gente consegue calcular porque por causa da relação anterior. Então, tendo S1 e S2, a gente vai conseguir chegar em S3. Bom, olhando para cá, se nós multiplicarmos essa equação por alfa mais uma vez, ela permanece verdadeira. E se nós multiplicarmos essa equação por beta, mais uma vez, ela também vai permanecer verdadeira. A diferença é que agora a gente vai ter alfa quarta, alfa ao cubo, alfa ao quadrado. Beta quarta, beta ao cubo, beta ao quadrado. Então, repetindo esse processo inúmeras vezes, o que a gente pode chegar? A gente vai chegar onde? A gente vai chegar aqui na enésima, né, ou seja, alfa elevado a n, alfa elevado a n menos 1, alfa elevado a n menos 2. E aqui, beta elevado a n, beta elevado a n menos 1, beta elevado a n menos 2. Ao somar, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que A vezes Sn mais B vezes Sn menos 1 mais C vezes Sn menos 2. Isso aqui fica como? Isso aqui fica igual a zero. Então, repare que, se nós quisermos a soma de duas potências das raízes da equação de segundo grau, basta pegar desde a primeira até chegar na que você quer, sempre repetindo esse processo. Então, vejamos um exemplo em que a gente possa resolver, né, um problema usando essa relação que a gente acabou de determinar. Bem, então, considere o seguinte problema. Sejam alfa e beta raízes da equação x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Bom, essa equação possui duas raízes distintas, uma vez que o delta aqui, ele é menos 1 ao quadrado vezes 4 vezes 1 vezes menos 1. Então, o delta é 5, que é positivo. Então, a gente já sabe que essa equação possui duas raízes distintas. E, mais precisamente, as raízes são 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Bom, então o que a gente quer é determinar alfa quarta mais beta quarta. Se nós fôssemos calcular, né, as raízes, como a gente acabou de fazer, né, quase que mentalmente, então a gente achou 1 mais a raiz de 5 sobre 2 e 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Então a gente teria que pegar 1 mais a raiz de 5 sobre 2, elevar a quarta potência. A gente teria que pegar 1 menos raiz de 5 sobre 2 e elevar a quarta potência também e somar esses resultados. Que dá um certo trabalho, até porque se a gente quisesse, né, uma potência maior, daria mais trabalho ainda. Bom, então como é que a gente pode resolver esse problema usando o que a gente acabou de falar? Então, eu vou dar um tempo para você tentar resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver nossa solução. Bom, então em primeiro lugar, né, a gente identifica os coeficientes da equação. Então, nós temos que A é igual a 1, B é igual a menos 1
e o C ele é igual a menos 1 também. Bom, então a gente quer alfa quarta mais beta quarta. Então, pela nossa definição, o que a gente quer é o S4. Então, primeiro vamos determinar o S1. O S1 a gente sabe, S1 é alfa mais beta, que é menos B sobre A. Então, fica menos 1 sobre 1. Portanto, a soma das raízes é igual a 1. Bem, tendo S1, a gente consegue determinar S2. Por quê? Porque A vezes S2 mais B vezes S1 mais 2C, ou seja, 2 vezes menos 1, é igual a 0, como a gente acabou de determinar. Bem, mas olha só, o S1 vale 1. Então, a gente ficou com o quê? Menos 1, menos 2, menos 3. Passa para o outro lado, nós temos então que o S2 ele é igual a 3. Bom, se nós temos o S2, a gente consegue determinar o S3. Por quê? Analogamente, nós temos que A vezes S3 mais B vezes S2 mais C vezes S1. Isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar igual a 0. Bom, mas olha só, S1 vale 1. S2 a gente acabou de encontrar que é o quê? A gente acabou de encontrar que é 3. Então a gente ficou com o quê? Menos 3, menos 1, menos 4. Passa para o outro lado. Nós temos então que o S3 ele é igual a 4. Ora, se temos o S3, a gente consegue achar o S4 da mesma forma. Por quê? Porque 1 vezes S4 mais B vezes S3 mais C vezes S2, isso aqui é igual a 0. Bom, mas o S2 nós encontramos que é 3. O S3 nós encontramos que é 4. Então, nós ficamos com o quê? Nós ficamos com menos 4, menos 3, menos 7. Passa para o outro lado, mais 7. Então, dessa maneira, o S4, que é alfa quarta mais beta quarta, é igual a 7. Então, dessa maneira, resolvemos a questão. Então, repare que um problema em que te daria uma conta um pouco desgastante, você pode resolver com 3 linhas, 4 linhas no máximo, com contas bem mais simples. Então, essa ferramenta que a gente acabou de desenvolver, ela é extremamente poderosa para questões desse tipo. Então, fica aí mais uma ferramenta para você resolver, para você utilizar aí na resolução de alguns problemas. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.